Como posso, como indivíduo, dominar e resolver a crescente tensão e a febre bélica entre a Índia e o Paquistão? Essa situação está criando uma mentalidade de vingança e represália em massa. De nada adiantam apelos e argumentos. A inação é crime. Como fazer frente a um problema como esse? Resposta: por que chamamos crime à inação? Segundo você, só há duas maneiras de atender a esse problema, a saber, ou torna-se pacifista ou empunha um fuzil. Essa é a única maneira como reage, não é? Essa é a única maneira que a maioria das pessoas conhece de resolver um problema dessa natureza. Para você, o fuzil e o pacifismo representam os únicos meios de ação, não é? Pensa que responde ao desafio, ao exercer vingança com um fuzil nas mãos, ou de qualquer outra maneira. E se pensa que a violência não constitui solução, você se torna pacifista. Em outras palavras, deseja que a sua ação seja aprovada e a aprovação te satisfaz. Diz, sou pacifista ou tenho um fuzil. E essa etiqueta que cola em você mesmo te satisfaz e pensa ter resolvido o problema. Essa é, por certo, a reação geral, não é? É por isso que diz que a inação é crime. É crime, naturalmente, desses dois pontos de vista. O homem que não tem um fuzil nas mãos ou não se declara pacifista é para você um criminoso, porque pensa segundo as etiquetas consagradas, em conformidade com aqueles dois modos de pensar. Visto isso, verifiquemos se a inação é crime, entendendo-se por inação o não operar segundo aquelas duas normas ou seus equivalentes. É crime isso? É crime dizer, não sou pacifista e não ando armado de fuzil. Em que caso você diria tal coisa? Ao perceber que tanto uma como a outra não passam de meras reações ao desafio e que por meio de reação não se resolve o problema. Por certo, o homem que empunha o fuzil, assim procede por causa da sua reação, a qual é produto do seu condicionamento nacionalista como hindu, como cidadão do Paquistão, ou como quer que seja chamado. O empunhar um fuzil é apenas uma reação conforme o seu condicionamento. E o homem que não anda de fuzil, que se denomina pacifista, está também reagindo de acordo com seu particular ponto de vista, não é? São estas as duas reações que conhecemos e com que todos estamos familiarizados. Em tempo de guerra, faz do pacifista um mártir e etc. Mas esses são os dois modos de atividade reconhecidos. E quando procede de acordo com uma dessas duas normas, com tudo o que elas implicam, você se sente satisfeito, pensando que, pelo menos, está fazendo alguma coisa em relação à guerra, e que os outros reconhecem que a está fazendo. Você se sente satisfeito e eles se sentem satisfeitos. E quanto mais fuzis forem empunhados, um tanto melhor. Pois bem, o homem que em tempo de guerra nem se arma de fuzil, nem se denomina pacifista, que fica inativo no sentido profundo da palavra, que não corresponde ao desafio por meio de reação, a esse homem declara inativo e, portanto, criminoso. Ora, é criminoso esse homem? Está ele inativo? Não são vocês os criminosos, tanto o pacifista como o homem de fuzil?
O criminoso, sem dúvida, não é o homem que diz: não reagirei em face da guerra de maneira nenhuma. Porque esse homem não tem pátria, não pertence a religião alguma, a nenhum dogma, não tem um guia, nem político, nem religioso, nem econômico, não pertence a nenhum partido, porque todas essas coisas são reações. Ele, portanto, nem é pacifista, nem anda armado de fuzil. E quando um homem não reage a um desafio, mas é o desafio a esse homem que chama inativo, um inútil, porque não se enquadra em nenhuma dessas duas categorias. Sem dúvida está tudo errado, tanto o pacifismo como o empunhado fuzil, porque são meras reações, e por meio de reação nunca chegará a resolver problema algum. Resolver o problema da guerra só quando você mesmo for o desafio, e não meramente uma reação. Vemos, pois, que o homem que empunha o fuzil não resolve o problema. Pelo contrário, o aumenta. Porque toda guerra produz outra guerra. Isso é um fato histórico. A Primeira Guerra Mundial produziu a Segunda Guerra Mundial, a segunda produzirá a terceira e assim por diante. Pois bem, em face do problema, você reage e diz: sou pacifista, não empunharei fuzil e irei para a prisão, sofrerei por isso e tenho uma causa pela qual estou agindo. O sofrer, o tornar-se Marte, é ainda uma reação e, por consequência, também não pode resolver o problema. Mas o homem que não está reagindo em face da guerra, por maneira nenhuma, é o próprio desafio. Ele é em si mesmo o quebrador das velhas tradições, e esse homem é a única entidade capaz de resolver esse problema. Eis porque é de importância que compreenda você mesmo, o seu condicionamento, a maneira como foi criado e educado. Porque o governo, o regime, é sua própria projeção. O mundo é você. O mundo não está separado de você. O mundo, com seus problemas, é projetado pelas suas reações. E, por consequência, a solução não se encontra no criar mais reações. Só pode haver uma solução, quando há ação que não é reação. E isso só pode realizar-se ao ser compreendido todo o processo da reação a estímulos, tanto de fora como de dentro. O que significa que compreende, então, a estrutura do seu próprio ser, da qual se origina a sociedade. O amor, como o conhecemos, é uma fusão entre duas pessoas ou entre os componentes de um grupo. Ele é exclusivo e nele há simultaneamente sofrimento e alegria. Quando diz que o amor é a única solução para os problemas da vida, dá à palavra uma significação que provavelmente nunca experimentamos. Pode um homem comum como eu conhecer o amor no seu sentido? Resposta: Senhor, qualquer um pode amar, mas só conhecerá o amor quando souber olhar os fatos com clareza, sem resistência, sem justificação, sem explicações. Olhar as coisas de perto e observá-las clara e minuciosamente.
Que coisa é essa que chamamos amor? Diz o interrogante que ele é exclusivo e que nele conhecemos dores e alegrias. O amor é exclusivo? Veremos ao examinar isso que chamamos amor, isso o dito homem comum chama amor. Não há homem comum. Só há o homem que é você e eu. O homem comum é uma entidade fictícia inventada pelos políticos. Só há o homem que é você e eu, que vivemos na aflição, na dor, na ansiedade e no temor. Ora, o que é a nossa vida? Para averiguarmos o que é o amor, vamos começar com o que conhecemos. O que é o nosso amor? No meio do sofrimento, do prazer, sabemos que ele é exclusivo, pessoal. Minha mulher, meus filhos, minha pátria, meu Deus. Sabemos que é uma chama que arde no meio do fumo. O conhecemos pelo ciúme, o conhecemos pelo desejo de domínio, de posse. O conhecemos na perda, quando o ente amado se vai. Nessas condições, conhecemos o amor como sensação, não é? Quando dizemos que amamos, conhecemos o ciúme, conhecemos o temor, conhecemos a ansiedade. Quando diz que ama alguém, tudo isso está implícito. Inveja, desejo de posse, de domínio, medo de perder e etc. A tudo isso chamamos amor. E não conhecemos amor sem temor, sem inveja, sem posse. Verbalizamos meramente aquele estado de amor que é sem temor. Chamamos-o de impessoal, puro, divino, ou sabe Deus o que mais. Mas o fato é que somos ciumentos, temos a ânsia de domínio, de posse. Só conheceremos aquele estado de amor depois de cessar o ciúme, a inveja, a ânsia de posse e de domínio. Enquanto possuirmos, não amaremos. A inveja, a posse, o ódio, o desejo de dominar a pessoa ou coisa que chamo minha, o desejo de possuir e ser possuído. Tudo isso é processo do pensamento, não é? Mas é o amor processo do pensamento? É o amor uma coisa da mente? Na realidade, para a maioria de nós é. Não diga que não é, seria insensato dizer. Não negue o fato de que o seu amor é uma coisa da mente. Ele é, não é verdade? Do contrário, não possuiria, não dominaria e não diria meu. E visto que o diz, o seu amor é uma coisa da mente. O amor para você, portanto, é um processo de pensamento. Pode pensar na pessoa amada, mas pensar na pessoa amada, isso é amor? Quando pensa na pessoa que ama, pensa nela quando partiu do seu lado, quando ausente, quando te deixou só. Mas quando ela não te causa agitação, quando diz, essa é minha, então não precisa pensar nela. Não precisa pensar nos seus móveis. Eles são parte de você mesmo, o que é um processo de identificação, visto que tem o fim de evitar perturbações, evitar incômodos, ansiedades e aflição. Assim sendo, só sente falta da pessoa que diz amar quando está agitado, quando está sofrendo. E enquanto possuir essa pessoa, não precisa pensar nela, porque na posse não há perturbação. Mas quando a posse é perturbada, começa a pensar. E então diz, amo essa pessoa. Assim, o seu amor é mera reação da mente, não é? O que significa que o seu amor é mera sensação. E sensação, por certo,
não é amor. Pensa na pessoa quando está ao seu lado, senhoras e senhores. Quando a possui, quando a tem em suas mãos, quando a domina, controla, quando pode dizer é meu ou é minha, não há problema algum. Enquanto está seguro na sua posse, não há problema. E a sociedade e tudo o que construiu ao redor de você te ajuda a possuir sem ser perturbado, sem ter necessidade de pensar a respeito da coisa que possui. O pensar vem quando está agitado. E, inevitavelmente, estará agitado enquanto o seu pensar foi isso que chamam amor. Positivamente, o amor não é coisa da mente. E por que as coisas da mente encheram os nossos corações, não temos amor. As coisas da mente são ciúme, inveja, ambição, o desejo de ser alguém, de lograr bom êxito. Essas coisas da mente encheram os nossos corações. E por isso diz que ama. Mas como pode amar? Quando tem dentro de você todos esses elementos geradores de confusão, quando há fumaça, como pode haver uma chama pura? O amor não é coisa da mente. E o amor é a única solução para os nossos problemas. O amor não é da mente. E o homem que acumula dinheiro ou conhecimento nunca pode conhecer o amor, porque ele vive com as coisas da mente. Suas atividades são da mente e tudo que ele toca, disso ele faz um problema, uma confusão, uma miséria. Portanto, o que chamamos o nosso amor é uma coisa da mente. Olha você mesmo, senhores e senhoras, e verá a verdade do que estou dizendo. Se assim não fosse nossas vidas, nosso casamento, nossas relações seriam inteiramente diferentes. Teríamos uma nova sociedade. Nos ligamos a outra pessoa, não por fusão, mas por contrato. Aqui chamamos amor, casamento. O amor não funde e não ajusta. Não é nem pessoal, nem impessoal. É um estado de ser. O homem que deseja fundir-se com algo maior, que deseja unir-se com o outro, está evitando o sofrimento e a confusão. Mas a mente continua em separação, quer dizer, em desintegração. O amor não conhece nem fusão, nem difusão, não é nem pessoal, nem impessoal. É um estado de ser que a mente não pode atingir. Pode ela descrevê-lo, dar-lhe uma designação, um nome, mas a palavra, a descrição, não é amor. Só quando a mente está tranquila, conhecerá o amor. E esse estado de tranquilidade não é uma coisa cultivável. O cultivar é ainda a ação da mente. A disciplina é ainda um produto da mente, e a mente que é disciplinada, controlada, subjugada, a mente que está resistindo, explicando, não pode conhecer o amor. Pode ler sobre o amor, pode escutar o que outra pessoa diz a respeito, mas isso não é amor. Só quando põe de parte as coisas da mente, só quando os seus corações estão vazios das coisas da mente, há o amor. Saberá então o que é amar sem separação, sem distância, sem tempo, sem temor. E isso não está reservado para poucos. O amor não conhece hierarquia. É só amor. Só há os muitos e o um. Só há exclusividade quando não há amor. Quando ama, Senhor, não há nem você nem eu. Nesse estado só há uma chama sem fumaça.
deve ser bastante evidente para a maioria de nós a necessidade de se introduzir no mundo uma diferente espécie de pensamento e ação. E tal coisa exige uma observação muito atenta de nós mesmos. Não uma simples análise, mas uma penetração profunda nas atividades de cada um de nós. Os problemas de nossa existência diária são numerosos e nos faltam os meios e a capacidade de resolvê-los. E uma vez que as nossas vidas são tão insípidas, tão monótonas e estúpidas, procuramos escapar intelectual ou misticamente. Intelectualmente nos tornamos cínicos, engenhosos e eruditos. Misticamente, procuramos desenvolver certas faculdades ou seguir algum guru, esperando tornar os nossos corações mais caridosos e a nossa vida mais interessante. Ou percebendo a insipidez da nossa vida e o que se implica em nossos problemas, e percebendo que os problemas se aumentam, se multiplicam, pensamos que para realizar uma transformação fundamental, não podemos agir como indivíduos, devendo agir como massa, isso é, coletivamente. Penso que é um grande erro se dizer que os nossos problemas devem ser resolvidos pela ação coletiva ou de massa. Acreditamos de muito pouca importância e sem cabimento a ação individual. Quando os problemas são tão vastos, tão complexos e urgentes. Por essa razão, nos volvemos para a ação coletiva ou de massa. Pensamos que se vocês e eu fôssemos agir individualmente, conseguiríamos insignificantes resultados e, por isso, aderimos aos movimentos de massa e tomamos parte na ação coletiva. Mas se examinarmos com toda atenção a ação coletiva, vemos que ela se baseia realmente em vocês e em mim. Parecemos considerar a ação em massa como a única ação eficaz, porque ela produz um dado resultado. Mas esquecemos que a ação individual é muito mais eficaz. Porquanto a massa se compõe de muitos indivíduos. A massa não é uma identidade independente. Não está separada de vocês e de mim. Importante, pois, é que se compreenda que a ação criadora, a ação verdadeiramente eficaz, só pode ser promovida por indivíduos. Isso é, por vocês e por mim. Ação em massa é, na verdade, uma invenção do político. É uma ação fictícia, na qual não existe pensamento e ação independentes do indivíduo. Se consultar a história, verá que todos os grandes movimentos que resultaram em ação coletiva começaram em indivíduos como vocês e eu, indivíduos capazes de pensar muito claramente e de ver as coisas como são. Esses indivíduos, com sua compreensão, atraem outros e dá-se aí a ação coletiva. Afinal de contas, o coletivo é composto de indivíduos. E só a reação do indivíduo, de vocês e de mim, pode produzir uma alteração fundamental no mundo. Mas quando o indivíduo não percebe a sua responsabilidade, ele a passa para o coletivo. E o coletivo é então utilizado pelo político hábil ou pelo hábil guia religioso. Mas se perceber que a vocês e a mim compete transformar as condições do mundo, um indivíduo assumirá extraordinária importância, deixando de ser um mero instrumento nas mãos de outros. Assim, pois, vocês, o indivíduo, são parte da sociedade. Não está separado da sociedade. O que é, a sociedade é. Conquanto a sociedade seja uma entidade separada de você, você a cria e, portanto, somente você a pode modificar. Mas ao invés de compreendermos a nossa responsabilidade como indivíduos, no meio do coletivo nos tornamos, como indivíduos,
cínicos, intelectuais e místicos. Eximimos-nos a nossa responsabilidade em referência à ação positiva, que deve ser revolucionária no sentido fundamental. E enquanto um indivíduo, que somos vocês e eu, não assumir a responsabilidade da completa transformação da sociedade, a sociedade permanecerá como está. Parecemos esquecer que o problema do mundo é o problema individual, que os problemas do mundo são criados por vocês e por mim como indivíduos. Os problemas da guerra, da fome, da exploração e todos os outros inumeráveis problemas que se apresentam a cada um de nós são criados por vocês e por mim. E enquanto não compreendermos a nós mesmos, em todos os níveis, manteremos a degradação da atual sociedade. Assim, antes de alterar a sociedade, temos de compreender toda a nossa estrutura, a maneira do nosso pensar, a maneira da nossa ação, a natureza das nossas relações com pessoas, ideias e coisas. A revolução na sociedade deve começar com a revolução no nosso próprio pensar e agir. A compreensão de nós mesmos é de importância precípua se desejamos realizar uma transformação radical na sociedade. E compreensão de nós mesmos é autoconhecimento. Temos feito do autoconhecimento uma coisa extremamente difícil e remota. As religiões tornaram o autoconhecimento muito místico, abstrato e distante. Mas se o examinarmos com cuidado, veremos que o autoconhecimento é muito simples e requer apenas atenção às relações. E ele é essencial se desejamos uma revolução fundamental na estrutura da sociedade. Se vocês, o indivíduo, não compreendem as tendências do seu próprio pensamento e das suas atividades, a mera realização de uma revolução superficial na estrutura exterior da sociedade só criará mais confusão e sofrimento. Se não conhece a você mesmo, se segue outra pessoa, sem conhecer todo o processo do seu próprio pensar e sentir, será, obviamente, levado a mais confusão e mais desastres. Afinal de contas, a vida é relação. E sem relações, não há possibilidade de vida. Não há vida no isolamento, porque o viver é um processo de relações. E as relações não se efetuam com abstrações, mas sim com a propriedade, com pessoas e com ideias. Em suas relações, vê a você mesmo tal como é. Não importa como seja, se feio ou belo, se sensível ou grosseiro. No espelho das relações, vê com precisão todo problema novo, toda a estrutura de você mesmo, tal como é. Porque julga impossível alterar fundamentalmente as suas relações, procura fugir, intelectual ou misticamente. E essa fuga só criará novos problemas, mais confusão e mais desastres. Mas se em vez de fugir, examinar sua vida de relação e compreender toda a estrutura dessas relações, terá a possibilidade de ultrapassar aquilo que está muito próximo. Por certo, para ir longe precisamos começar com o que está muito próximo. Mas esse começo com o que está próximo é dificílimo para a maioria de nós, porquanto desejamos fugir do que é, do fato do que somos. Sem compreendermos a nós mesmos, não podemos ir longe, e nós estamos em relação contínua, visto que não há existência sem relações. A vida de relação, pois, é o imediato, e para ultrapassarmos o imediato, precisamos compreender as relações, mas preferimos examinar o que está muito distante,
o que chamamos Deus ou a verdade, a promover uma revolução fundamental em nossas relações. E essa fuga para Deus ou para a verdade é de todo fictícia e irreal. As relações são a única coisa que temos. E sem compreendermos essas relações, nunca descobriremos o que é a realidade ou Deus. Assim, para que se realize uma modificação completa da estrutura social, da sociedade, precisa o indivíduo purificar as suas relações. E essa purificação das relações é o começo da sua própria transformação. A liberdade política ainda não gerou uma fé e uma alegria nova. Por toda parte encontramos cinismo, antagonismo comunal e linguístico e ódio de classe. Qual o seu diagnóstico e o seu remédio para essa situação trágica? Resposta: Senhor, esse problema não existe só na Índia, mas no mundo inteiro. É um problema mundial e não meramente um problema hindu. Um dos fatores de desintegração nasce quando as pessoas se dividem em grupos comunais, linguísticos ou seccionais. Parecemos pensar que, com o nacionalismo, seremos capazes de resolver os nossos problemas. Mas o nacionalismo, por mais amplo que seja, é uma exclusão, é ainda separatismo. E onde há separatismo, há desintegração. Embora cheio de promessas no início, cheio de esperanças, de alegrias e expectativas, o nacionalismo se torna um veneno, como se pode ver nesse país. E é isso exatamente o que está acontecendo em todos os países. Como pode haver unidade onde há exclusão? A unidade implica que não deve haver separação de hinduísta e muçulmano. A unidade é destruída quando se torna exclusiva, quando limitada a um determinado grupo. A unidade não é o oposto da exclusão. É a integração interior de todo o ser do indivíduo, em si mesmo, e não a mera identificação com um determinado grupo ou sociedade. Porque é nacionalista, porque pertence a uma determinada classe, por que dar tanta importância a um nome? Examinemos esse processo de identificação com uma nação, com um povo, com um grupo idiomático e etc. Por que você se diz hinduísta? Por que você se chama hindu, Gujarati ou outro nome qualquer? Não é porque, pela identificação com algo maior, você também se torna algo maior? Em você mesmo não é ninguém, é árido, vazio, oco, e se identificando com algo maior, chamado Índia, Inglaterra ou outra nação qualquer, pensa que se torna importante. Assim se diz nacionalista, se identifica com um determinado país, isso indica, obviamente, que em você mesmo é um vazio, insensível, seco e feio. E no se identificar com algo maior do que você, está apenas fugindo daquilo que é. Ora, tal identificação conduz necessariamente à desintegração, porque você, como indivíduo, é a base da sociedade. E se for desonesto no seu pensar, a sociedade que cria ou projeta exteriormente será baseada na desonestidade,
destituída de toda a realidade fundamental. E os políticos, ou os hábeis guias religiosos, se servem do nacionalismo como meio de alcançar um resultado, o qual é meramente artificial, porque carece da compreensão de toda a estrutura do pensamento e do sentimento humanos. Parecemos pensar que com a conquista da independência alcançamos a liberdade. A liberdade não se conquista. Ela não decorre da mera independência política. A liberdade vem quando há felicidade. Pela mera troca de uma burocracia branca por uma burocracia marrom, você não vai ficar livre, não é? Continua a ser o explorador e o explorado. Continua a ser cavalgado pelos políticos hábeis e pelos inúmeros guias que estão tentando te levar, sabe Deus onde. O nacionalismo é como um veneno que opera sutilmente, e antes de sabermos o que está acontecendo, estamos dentro da guerra. Os governos soberanos, com o seu nacionalismo e suas forças armadas, levam infalivelmente à guerra. E evitar a guerra não é se tornar um mero pacifista ou aderir a um movimento antibélico, mas sim compreender toda a estrutura de nós mesmos, como entidades humanas, como indivíduos, em relações uns com os outros, constituindo a sociedade. Assim, o compreender a você mesmo é muito mais importante do que o te dar um nome. Um nome é muito fácil de explorar, mas se compreender a você mesmo, ninguém pode te explorar. O nacionalismo sempre gera guerra, e o problema não pode ser resolvido com o fomento do nacionalismo, o que representa apenas uma fuga do fato e uma expansão do mesmo veneno, mas sim no estar livre do nacionalismo, do sentimento de pertencer a um determinado grupo, a uma determinada classe ou sociedade. Pode o povo faminto e ignorante dessa terra compreender a sua mensagem? Como pode ela ter qualquer sentido ou significação para ele? Resposta: o problema da fome e do desemprego não existe apenas nesse país, embora seja muito mais agudo aqui. Ele existe no mundo inteiro. Tem causas precisas e, enquanto não compreendermos essas causas, o mero arranhar da superfície não dará resultado algum. O nacionalismo é uma das causas, os governos separados, outra. Há suficientes conhecimentos científicos para se criarem condições que possibilitem a todos os povos da terra a obtenção de alimento, de vestuário e de morada. E por que não se faz isso? Não é porque estamos disputando em torno de sistemas? Percebendo que há fome e desemprego no mundo, nos voltamos para sistemas e fórmulas promissores de um futuro melhor. E já notou que aqueles que têm um sistema para a solução do desemprego e da fome estão sempre lutando contra algum outro sistema? Os sistemas, pois, se tornam muito mais importantes do que a solução do próprio problema da fome. O fato da fome nunca poderá ser resolvido por meio de uma ideia, visto que as ideias geram sempre mais conflito e mais oposição. Mas fatos nunca podem produzir oposição. Há fome e desemprego nesse país e no mundo inteiro. E percebendo o problema, nos aplicamos a ele com uma ideia a seu respeito.
Assim, a ideia, a teoria, o sistema se torna muito mais importante do que o fato. Isso é, nos voltamos do fato para uma teoria, uma ideia, uma crença a respeito do fato. Em torno da crença se formam grupos e esses grupos se combatem e se liquidam e o fato permanece. O que tem importância é a compreensão do fato e não uma ideia a respeito do fato. E essa compreensão não depende de ideia alguma. A ideia é mera fabricação da mente. Mas a compreensão não é um resultado da mente. Temos bastante inteligência, capacidade e conhecimentos para resolver o fato da fome e do desemprego. Mas o que nos impede de o resolvermos é a nossa ideia relativa à solução. O fato existe e nós criamos várias maneiras de considerá-lo. A maneira do iogue, a do comissário, a do capitalista, a do socialista e etc. Pode o fato ser apreendido quando o apreciamos de maneira parcial? A maneira parcial de apreciar o fato impede a sua compreensão. Assim, o fato da fome e do desemprego só pode ser resolvido quando não intervém a ideia, a crença, impedindo a compreensão do fato. Significa isso, não é? Significa isso que você, que é uma parte da sociedade, precisa se libertar do nacionalismo, da crença numa determinada religião, da identificação com uma determinada ideia ou grupo. Assim, a solução do problema não está nas mãos do comissário ou do iogue, mas em suas próprias mãos. Porquanto o que você é, que está impedindo a solução de todos esses problemas. Se é nacionalista, se pertence a uma determinada casta ou classe, se tem estreitas tradições religiosas, então, evidentemente, está impedindo o bem-estar da humanidade.